Você tem curiosidade de saber quais são os exames mais indicados para pacientes acima de 40 anos? Ou especificamente com 40 anos? Então eu vou contar para vocês, fica aqui no vídeo que a gente vai conversar um pouquinho. Eu tenho um amigo meu aqui, um grande colega que tem seguido a gente, o Rodrigo Neves. Ele perguntou quais os exames, quais tipos de exames, o check-up que um homem de 40 anos precisa fazer. Então vamos lá, meus amigos. Eu já falei de check-up, né? Do jeito que é feito hoje em dia, não é legal. Você não muda o estilo de vida da pessoa, não conversa com a pessoa, não orienta o estilo de vida saudável, passa um montão de exame e fala para a pessoa que está tudo bem e deixa ela no mesmo lugar, né? Eu sempre dou o exemplo daquele peixinho que mora lá no Rio Tietê. Você tira ele todo ano, faz um check-up, faz um montão de exame, ele não tem câncer, não tem doença, e você volta ele para o Rio Tietê. Quer dizer, uma hora, meu querido, vai ter doença, né? Aí fica impossível você melhorar. Então vamos entender o que a gente faz. De exames, a gente primeiro faz um exame completo. Então você tem que avaliar desde inflamação, oxidação, perfil de colesterol, se está faltando vitaminas, vitamina do complexo B, a maioria das vezes está faltando, se está faltando ferro, se está faltando a vitamina D. Então são exames importantes que tem que ser feito e tem que ser corrigido. Quando você pede o perfil de colesterol, tem que ser pedido a lipoproteína A1 e a lipoproteína B. A carrega o colesterol bom e a B o colesterol ruim. E essa diferença, se você divide a B pela A, na mulher, o ideal é que esteja menor que 0,6 e no homem menor que 0,7. Isso mostra que o perfil do colesterol desse paciente é bom ou ruim. A lipoproteína A é um exame mais um marcador genético de fator de risco. Também é importante, porque se ela está acima de 50 no exame de sangue, ela é um fator de risco a mais para esse paciente, que assim, não quer dizer certeza que vai ter doença coronariana, mas é um fator de risco que a gente vai acompanhar. E aí a gente vai ficar mais esperto em alguns exames. Se ela estiver abaixo de 30, está tudo bem. É um exame que você não precisa pedir várias vezes, uma vez só já resolve. Vê o padrão inflamatório. Como é que você vê a inflamação desse paciente? Através do ácido úrico, da ferritina, do fibrinogênio, da proteína C ultrassensível, através do cortisol. Esses exames, eles medem o processo inflamatório do paciente. O que é o processo inflamatório? É a alimentação errada, o sedentarismo, o excesso de ômega 6, que é os produtos processados. O paciente se inflama e aí aumenta bastante isso. Você pega paciente com a ferritina alta e não necessariamente é o ferro alto, é a inflamação. Como é que eu vejo isso? Através do índice de saturação de transferrina. Se ele está dentro do padrão normal, o ferritina está alto pela inflamação. Então os exames de sangue, eles me dão várias avaliações do paciente para eu saber no caminho que eu devo seguir. Se é melhora de comportamento de dieta, exercício, alimentação, me ajuda muito para a gente poder tratar ele melhor. O eletrocardiograma é importante. O mais importante de tudo é você conversar com esse paciente, ver a história familiar de doença coronariana, ver quais são os hábitos dele e fazer um bom exame físico. Ausculta cardíaca, ausculta respiratória, saber se o paciente é fumante, se não é fumante, ou se fumou um tempo atrás, quanto tempo parou. Tudo isso são fatores de risco que a gente tem que avaliar. Avaliação de câncer também na família, porque aí a gente faz um rastreio específico para esse paciente, né? E outra questão que a gente faz muito importante também o score de cálcio coronariano. Então você faz uma tomografia das artérias do coração sem contraste, para ver a quantidade de calcificação. Esse é o melhor marcador de risco para a doença coronariana nos próximos 10 anos. Aí eu vou saber exatamente qual que é o risco desse paciente em 10 anos, e assim eu vou intensificar ou não o tratamento dele, dependendo do perfil de colesterol, o que eu vou fazer nesse sentido. Então esses são exames. Agora, por exemplo, você fazer exame de sangue sem ser completo desse jeito que eu falei, fazer um teste de esteira, bater nas costinhas e falar que está tudo bem com o coração, você não está fazendo prevenção nenhuma e nenhum check-up desse paciente, tá? Porque um exame de esforço, por exemplo, você pode fazer e infartar no dia seguinte. Então o exame de esforço ele não me dá prognóstico, ele me fala assim, ó, você não tem doença coronariana nesse exato momento. Agora, quando você faz um exame bem completo, os exames de sangue, o score de cálcio, você vê o fator de risco, você tem um paciente na tua mão, você sabe como conduzir esse paciente. Então essa é a dica que eu falo para vocês. Os exames básicos, resumindo, um eletrocardiograma, um bom exame físico, os exames de sangue completos, um score de cálcio coronariano para avaliar esse paciente. E aí você depois vai individualizando os exames de acordo com o que vier esses primeiros exames e a conversa que você teve com ele. Então fica a dica para vocês, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus colegas e nos siga nas nossas redes sociais. Um abraço para vocês.